di San Francisco. Completa 70 anos, mas ainda tem vida. E ainda vai se desenvolver, com a graça de Deus, para ter mais vida e oferecer mais vida. Eu estava pensando hoje, por que construíram esta igreja? Eu acredito que entre aqueles que iniciaram a construção da hidroelétrica, começou a despertar uma consciência, dizendo: não é suficiente para viver bem uma energia puramente humana. Não é suficiente para criar relacionamentos humanos novos unicamente oferecer a energia, a luz artificial. Precisamos de uma energia superior, de uma energia que para nós tem o nome de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Por isso, qualquer igreja nossa, pequena, grande, uma capela, um oratório, nos remete sempre à fonte do significado da vida e daquele que é o alicerce de tudo. Por isso, hoje eu gostaria, olhando e contemplando a igreja, pensar em 3 elementos fundamentais que podem nos ajudar a viver a história não como lembrança, já passou, mas como memória. Passou, iniciou no passado, mas continua no presente, com a perspectiva do futuro. A parte mais importante da igreja não é aquilo que nós podemos ver. A parte mais importante são os alicerces. Tanto que parece que precisam de ser reformados, porque já passaram 70 anos e dá para ver que precisa dar um conserto para a igreja não cair. Qual é o alicerce da nossa vida, de uma comunidade, da igreja? É aquele que não podemos ver imediatamente com os olhos, mas que percebemos presente, Jesus Cristo. Se a nossa unidade, se tudo que nós vivemos não tiver como alicerce Jesus Cristo, a nossa vida não pode crescer bem. Por isso, Cristo não pode permanecer no passado. Ou é uma presença através da igreja, ou é uma lembrança que não incide mais na vida. E o que é que acontece? Quando eu pessoalmente, ou nós como comunidade, às vezes sem perceber, nos afastamos deste alicerce que é Cristo, da amizade, da unidade íntima com Jesus, então também o edifício da nossa vida e da comunidade começa a rachar. Cada um de nós tem a experiência. Quando tudo dá certo, é mais fácil esquecer da presença de Cristo. Toda a história das pessoas até agora são pedras vivas. São Pedro mesmo nos ajuda a entender que a partir do batismo, cada um de nós se torna uma pedra viva no edifício do reino de Deus. E aqui cada um de nós lembra com certeza rostos, histórias, lembram coisas positivas, coisas negativas, lembra temperamentos, tudo. A igreja, a paróquia, a comunidade é feita de pessoas concretas. Ninguém de nós inventa a fé por si mesmo. Então cada pedra nos lembra pessoas, nos lembra ações. Por isso a parte superior é toda a vida pastoral de uma paróquia. Tendo só as pedras, parece que a coisa não deu certo, parou. Mas toda a estrutura da igreja nos diz não, a beleza da igreja são as pessoas, mas não pessoas estéreis, mas pessoas que pela graça de Deus são fecundas na vida cotidiana. Por isso a parte superior é aquela que chega até o ambiente onde trabalhamos, é aquela que toca o coração de tantas pessoas. E ali toda a vida pastoral ou é alicerçada em Cristo e nas pessoas, em comunhão com o Papa, ou as nossas ações também não funcionam bem.
Então eu acho interessante dizer, olhando a igreja, eu olho também a minha vida e a vida da paróquia. Eu faço memória desta presença de Cristo que me ajuda a construir. E é bonito ver que na paróquia e ao redor da igreja de São Francisco tem as comunidades rurais, tem pastorais, tem jovens, tem de tudo, graças a Deus. E nasceram pela dedicação, a obediência e a humildade de tantas pessoas. Depois tem a pequena torre, tem ou não daquela parte, de lá, que não é só a questão do sino. A torre na igreja nos lembra que não podemos unicamente olhar para baixo, mas a torre na igreja nos diz, olha, que para poder viver bem, você deve partir do alicerce, que é Jesus Cristo, viver a comunhão com as pedras, que é a comunhão com a igreja, doar a tua vida para que nasçam as pastorais, mas com sempre uma atenção, olhar para o céu. Não se deixar limitar a partir das dificuldades. Tem uma palavra que nós temos e usamos muito, que é a palavra desejo. Vocês têm desejos? Pequenos ou grandes? Grandes. É interessante que a raiz da palavra desejo, em latim, coincide com a raiz da palavra estrela. O desejo, quando é verdadeiro, me remete ao infinito. Tanto que fala Santa Teresinha, Santo Agostinho também, mas Santa Teresinha fala, olha como é grande o meu coração. Se eu penso em tudo que existe e coloco no meu coração tudo que existe, a natureza, o universo, as pessoas, ainda sobra espaço para muitas coisas. Mas como é pequeno o meu coração quando eu penso em Jesus Cristo. Ele o preenche logo. O nosso coração é feito para podermos alcançar o paraíso. Nenhuma realidade humana pode responder plenamente aos nossos desejos. Até quando nós encontramos a pessoa dos nossos sonhos, é o príncipe azul, agora sim que a minha vida vai. Chega um dia que vai morrer. Por isso, a torre numa igreja nos indica sempre: não fique parado nas coisas da terra. Parta da terra, da realidade, mas olhe sempre para o céu. Assim, uma paróquia, o que significa paróquia? A igreja perto das casas. A paróquia é aquela que, através das pessoas, das pastorais, dos padres, do conjunto, me ajuda a viver bem a vida cotidiana. Me oferece, como fala o Evangelho, a possibilidade de saber distinguir entre o caminho da vida e da morte, entre o bem e o mal. O sino é aquele que chama a nossa atenção, não? Em muitas, particularmente eu falo da Itália, mas aqui no interior também, mas na Itália o sino era o sinal que avisava tudo. O horário da missa, o meio-dia, o horário do Ângelus, mas também quando tinha um incêndio, quando tinha um perigo, batia o sino. Porque era algo que todo mundo escutava. Quando era adolescente, era seminarista, mas durante o verão, as férias, nossos pais nos mandavam na roça. E tinha as igrejas no nosso vale lá. Era sempre um olhar, escutar, já batia o sino a 11 horas para ir para casa. Mas já 10, 10 e 15, será que toca? Porque, trabalhar na roça não dava. Quando tocava o sino, era uma corrida para chegar em casa. O sino é aquele que chama a minha atenção. O que é que corresponde ao sino? Vou voltar para
lembrar bem. Alicerce é Jesus Cristo. As pedras são as pessoas. As paredes são as pastorais, as ações, sacramentos, tudo o que nasce. A torre me indica que eu devo sempre olhar para o céu. O sino coincide com o meu testemunho. Como é que chega o sino ali, se eu trabalho não sei onde? O sino não chega, mas chega o meu testemunho. Cada um de nós é chamado, celebrando o aniversário da Igreja São Francisco, a se interrogar: em que medida quem me encontra é chamado a reconhecer a presença de Jesus? Em que medida a nossa comunidade é sinal de uma vida nova? São Francisco, escolhido como padroeiro, aqui as celebrações depois vão lembrar que vamos ter, e nos ajuda justamente nisso. Como é que São Francisco ainda hoje chama tantas pessoas não para si mesmo, mas para Jesus, através do testemunho dele? Que a graça de Deus acompanhe a caminhada que vamos fazer durante este ano e abra sempre mais o nosso coração, para que, olhando a igreja, possamos ir além das aparências. A igreja, seu fotógrafo, me mostra tudo isso, mas eu quero reconhecer que o alicerce é Jesus Cristo, que as pedras são as pessoas, que as paredes são as pastorais, que a torre me indica o céu, que o sino é o nosso testemunho. Amém. Amém. Creio em Deus Pai.